Olá, pessoal! Estamos de volta agora na unidade 3. O nosso tema é brinquedo e brincadeira. Os objetivos dessa unidade são apresentar a você uma breve história do brincar, discutir a importância do brinquedo e do brincar e classificar os brinquedos e as brincadeiras. Com certeza, esse tema é bastante diverso e fará você lembrar de muitas situações vividas e experimentadas. A brincadeira está presente no nosso dia a dia e assim como o brinquedo está presente na vida da criança. Os brinquedos surgiram e acompanharam o desenvolvimento da sociedade e sempre foram ferramentas usadas pelo homem em sua relação com o mundo que está ao seu redor. Ele procura refletir a lógica, o desenvolvimento do raciocínio e o que o indivíduo entendia do ambiente do qual fazia parte. Assim, os brinquedos eram frutos do que se compreendia da natureza e da sua interação com ela. Bacana, não? Mas você conhece a história do brinquedo? Não? Então ele convida a embarcarmos em uma viagem milenar. Existem relatos de achados arqueológicos na Grécia, datados do século IV a.C., que descobriram bonecos em túmulos de crianças. Há referências a brincadeiras e jogos em obras tão diferentes e antigas como a Odisseia de Ulisses e o quadro Jogos Infantis de Peter Bruegel, pintor flamenco do século XVI. A bola, por exemplo, é um dos brinquedos mais antigos da humanidade. Há relatos de que ela estava presente na vida do homem há mais de 6.500 anos. Alguns povos a confeccionavam de fibra de bambu ou de pelos de animais, como é o caso do Japão e da China, respectivamente. Já os povos romanos e gregos usavam tiras de couro, penas de asas e, olha que interessante, até bexiga de boi já foi usado também para confeccionar bolas. Você já brincou de bola de gude? Aquela bolinha de vidro que em alguns lugares são conhecidos como berlinde ou simplesmente gude? Pois é, não foi só você. Uma das bolinhas mais antigas da história foram encontradas em túmulos também de crianças egípcias, há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Já as bonecas, outro brinquedo bastante comum, possui uma longa história de existência. No Antigo Egito, já foram achados bonecas também em túmulos de crianças do período situado entre 3.000 e 2.000 a.C. Essas bonecas eram feitas de madeira banhado na argila, com forma de espátula e cabelos de verdade. Bom, eu acho que você já percebeu que o tema da nossa videoaula de hoje é bem bacana, pois acompanha a evolução do homem e da sociedade. As brincadeiras e os brinquedos são tão antigos quanto universais e determinam muitas vezes a cultura de um povo, ou são por ela influenciados. Podemos ver então que há diferenças nos jogos, brincadeiras e brinquedos ao longo da história, no interior das culturas e entre as classes sociais. Por isso, dizemos que o brincar, ao mesmo tempo que expressa aquilo que é de mais universal e permanente na infância humana, expressa também as peculiaridades de uma determinada cultura ou grupo social. Para entendermos um pouco mais sobre o brinquedo, veremos o que eles podem ser classificados de diversas formas. Para André Michelet, os brinquedos podem ser classificados em etimológicos, quando fazem relação ao papel atribuído ao brinquedo, ou seja, à sua função. Pode ser também filogenético, classificação dada em função da evolução da humanidade reproduzido pela criança em seus jogos. Pode ser psicológicos, que se fundamentam na explicação do desenvolvimento da criança, em função das quais se estabelece uma hierarquia de jogos. E, por último, podem ser pedagógicos, uma vez que distribuem os brinquedos segundo diferentes aspectos e opções dos métodos educativos. Os brinquedos e as brincadeiras podem exigir também grandes, médias ou baixas exigências motrizes. Dependendo das características dos brinquedos e das brincadeiras, eles podem exigir do praticante grande velocidade, agilidade, coordenação motora e equilíbrio. Esses seriam, então, os de grandes exigências motrizes. A sua utilização deve respeitar a faixa etária e o nível de desenvolvimento cognitivo do praticante. Já aqueles em que o grau de exigência motora dos aspectos anteriormente citados são menores, pode ser classificado de média exigência motriz e são aplicados a uma grande quantidade de pessoas. Os de baixa exigência motriz basicamente são brinquedos e brincadeiras em que o desempenho físico será indiferente, ou seja, são realizados basicamente explorando os estímulos visuais, auditivos e táteis.
É importante compreendermos, então, pessoal, que o brinquedo é o suporte da brincadeira. Ele é diferente do jogo. O brinquedo não necessita de um sistema de regras que organizam sua utilização. Ele tem como finalidade estimular a representação e a expressão de imagens que enfocam aspectos da realidade. Os termos brinquedo, brincadeira e jogo são definidos quanto à referência que se faz. Por exemplo, brinquedo dá-se a ideia de objeto. Brincadeira, por sua vez, é o ato de brincar, enquanto o jogo é a brincadeira constituída de regras. Além das classificações comentadas anteriormente, vemos que os brinquedos podem explorar diversos aspectos do desenvolvimento humano. Por exemplo, os brinquedos cantados, que são aquelas cantigas utilizadas para embalar brincadeiras de rodas e cirandas, exploram as experiências sociais, culturais e imaginárias do indivíduo. Existem também brinquedos geométricos e multicoloridos que buscam aprimorar a compreensão de formas e cores, além de brinquedos que possuem diversas texturas, que exploram a capacidade de distinguirmos diferentes tipos de materiais, de acordo com a sua rigidez, confecção ou manipulação. É comum também encontrarmos brinquedos e brincadeiras que exploram a sustentabilidade. Confeccionados de materiais recicláveis, esses brinquedos induzem a criatividade e o ato democrático de brincar, uma vez que podem ser acessíveis para uma grande quantidade de pessoas. Em algumas regiões, brinquedos podem ser formados também de estruturas extraídas da terra, feitos de barro ou argila, de troncos de árvores, de ossos de animais ou até explorando o relevo geográfico da região. Hoje em dia, é comum encontrarmos também lugares que exploram a natureza, através de atividades de arvorismo, tirolesa, descidas em cordas e cachoeiras. Nesse caso, é importante que sejam manipulados e confeccionados por pessoas habilitadas, para minimizar os danos à flora e à fauna e também para manter a segurança dos praticantes. Do material disponibilizado, vocês encontrarão diversas brincadeiras e exemplos de brinquedos. Tenho certeza que na sua região podemos encontrar diversas outras formas de manipular os materiais e brincar com eles. E são essas múltiplas facetas que fazem do brinquedo e da brincadeira uma inesgotável fonte de criatividade, lazer, divertimento e educação. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa unidade. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Nos vemos na unidade 4. Tchau!